Olha, a computação quântica está deixando de ser só teoria, sabe? Aquela coisa de quadro negro, de laboratório de física. Agora a parada é engenharia. É algo que a gente constrói. A gente está no comecinho de uma revolução, criando máquinas que podem de verdade mudar o mundo. Mas a grande pergunta, a pergunta de $1 trilhão é: como exatamente a gente constrói uma máquina dessas? Então, vamos direto ao ponto. A gente ouve falar um monte sobre o que um qubit faz, aquela mágica de estar em 2 estados ao mesmo tempo e tudo mais. Mas a questão fundamental é outra, do que ele é feito, porque ele não é uma ideia flutuando no ar, né? Precisa ser uma coisa física, algo que engenheiros possam pegar, construir, controlar e medir. E é exatamente aqui que a corrida começa a pegar fogo. Não tem um jeito único de construir um qubit. Na verdade, existem várias tecnologias competindo, cada uma com uma aposta, uma filosofia diferente. Hoje, a gente vai mergulhar nas duas que estão na frente dessa disputa, as duas ideias que estão moldando o futuro agora mesmo. Então, este aqui é o nosso mapa de hoje. Primeiro, a gente entende como essas ideias saem do papel, depois mergulha de cabeça nos 2 principais competidores, coloca eles um contra o outro e no final tenta imaginar que caminho vai nos levar para o futuro da computação. Ok, vamos para o primeiro competidor. Esse aqui aposta, digamos, na força bruta da eletrônica moderna. A ideia é usar supercondutores, que são materiais que, quando você resfria eles a um nível extremo, eles viram uma espécie de rodovia perfeita para a eletricidade, sem resistência nenhuma. E essa abordagem exige uma infraestrutura que é impressionante. O que a gente está vendo aí não é nem um computador quântico em si, é basicamente a geladeira dele. Uma estrutura super complexa, que parece até um candelabro dourado, feita para uma única tarefa: criar um dos lugares mais frios do universo. E quando eu falo frio, é frio de verdade. Menos 273 graus Celsius. Imagina só, isso é mais frio que o espaço sideral. É praticamente o zero absoluto, o ponto em que os átomos quase param de se mexer. É só nesse frio absurdo que os circuitos lá dentro viram supercondutores e conseguem se comportar como qubits. E no coração de toda essa máquina congelante, a gente encontra o que os cientistas chamam de átomos artificiais. É uma sacada genial. Não são átomos de verdade, claro. São circuitos elétricos minúsculos, feitos de silício, mas desenhados de um jeito tão inteligente que os níveis de energia deles se comportam igualzinho aos de um átomo. E são esses níveis de energia que viram o 0 e 1 do nosso qubit. Dá uma olhada nos projetos deles. São pequenos laços e junções de metal supercondutor. Para controlar esses caras, os cientistas mandam pulsos de micro-ondas super precisos que meio que empurram o qubit de um nível de energia para outro. É uma tecnologia que se aproveita de décadas de conhecimento da indústria de chips e é por isso que gigantes como o Google e a IBM apostam todas as fichas nela. Bom, então aqui está o dilema. De um lado, eles são muito, mas muito rápidos. As operações acontecem em nanosegundos e, na teoria, é mais fácil fabricar milhares deles num chip só. Só que, por outro lado, eles são extremamente frágeis. Qualquer coisinha, qualquer vibração ou calor e a informação quântica, puff, desaparece. É o tal tempo de coerência curto. A informação evapora rápido demais. Agora vamos virar a chave completamente. A segunda abordagem não tenta construir um átomo artificial. Ela pega um de verdade. É uma aposta não na velocidade, mas na perfeição e na estabilidade que a própria natureza já nos dá de bandeja. A ideia aqui é de uma elegância impressionante. Você pega um único átomo, arranca um elétron dele para dar uma carga elétrica e aí você aprisiona ele flutuando no vácuo, seguro por campos eletromagnéticos. Pronto. Cada íon desses é um qubit praticamente perfeito, idêntico a qualquer outro, um presente da natureza. O desafio não é construir o qubit, mas sim conseguir controlar ele. E o ambiente de trabalho aqui é bem diferente. Saem os candelabros gigantes e gelados e entra essa mesa de laboratório, que parece um caos organizado de lentes, espelhos e fibras. Tudo isso foi projetado para guiar feixes de laser com uma precisão de cirurgião, para conseguir atingir e manipular átomos um por um. Aqui, a grande ferramenta de trabalho é a luz. São lasers, sabe? Ajustados numa frequência super precisa que funcionam como se fossem pinças de luz, alterando o estado de energia de cada íon individualmente. É como se os cientistas estivessem conversando com um único átomo usando um alfabeto feito de luz. E a recompensa por toda essa complexidade? Estabilidade. Muita estabilidade.
Como os íons estão isolados no vácuo, eles guardam o estado quântico por segundos, às vezes até minutos, o que é uma eternidade se a gente comparar com os supercondutores. Isso resulta em muito menos erros. Mas essa precisão toda tem um preço, a velocidade. As operações são milhares de vezes mais lentas, e alinhar lasers para controlar milhares de íons é um desafio de engenharia gigantesco que empresas como a IonQ estão quebrando a cabeça para resolver. Muito bem, já conhecemos os competidores. De um lado, circuitos artificiais super rápidos, mas muito frágeis. Do outro, átomos de verdade, super estáveis, mas bem mais lentos. Agora, vamos colocar essas duas filosofias de engenharia para brigar no ringue. Essa é a grande discussão na computação quântica hoje em dia. Não é só uma questão de qual hardware é melhor, mas qual estratégia vai levar a melhor. Aquela que tenta imitar a natureza com a força da engenharia, ou a que tenta domar a própria natureza com controle e precisão. Olhando a tabela, o contraste fica claro. Velocidade, ponto para os supercondutores, sem dúvida. Agora, estabilidade e menos erros, ponto para os íons. Quando o assunto é escalar, ou seja, construir máquinas com milhares ou milhões de qubits, a ideia de fabricar em massa dos supercondutores parece mais promissora no papel. Mas o controle individual e preciso dos íons pode ser o segredo para ter computadores quânticos que realmente funcionam sem tantos erros. E a real, por enquanto, é que não tem um vencedor. Não dá para cravar. A corrida está totalmente aberta. O que a gente está aprendendo é que talvez não exista uma única tecnologia melhor para tudo. Sabe como hoje a gente tem CPUs e GPUs para tarefas diferentes? Então, talvez no futuro a gente tenha computadores quânticos de supercondutores para simulações rápidas e de íons aprisionados para tarefas que precisam de precisão máxima. E então, onde é que essa batalha toda nos leva? A computação quântica deixou de ser uma questão de se vai acontecer para se tornar uma questão de como e com o que vai acontecer. E a briga entre essas duas abordagens está definindo as regras do jogo. Se tem uma coisa para a gente guardar dessa análise, é o seguinte: supercondutores apostam na velocidade, íons na estabilidade. Ambas as tecnologias estão provando que é possível sim construir e manipular a realidade em escala quântica. E o mais importante, a competição entre eles está forçando todo mundo a inovar num ritmo alucinante. E isso nos deixa com a grande questão. O que vai ser mais crucial para a gente destravar o poder da computação quântica? Vai ser a capacidade de fazer bilhões de cálculos por segundo, mesmo que com alguns erros, como os supercondutores prometem? Ou vai ser a capacidade de fazer cálculos mais devagar, mas com uma precisão quase perfeita, como os íons oferecem? A resposta para essa pergunta vai dizer se o futuro da computação será moldado para resolver problemas de otimização rápida ou para simular a natureza com uma fidelidade que hoje a gente nem consegue sonhar. A corrida continua.